Bem, pessoal, vira e mexe, eu faço um vídeo aqui sobre Covid e eu voltei a fazer de forma mais consistente nas últimas semanas por causa dessa onda que a gente está vivendo de Aedes, né? Desde setembro, mais ou menos, aumentando o número de casos, aumentando o número de internação, Infogripe mostrando alto. Então a gente vive esse cenário, né? E às vezes nos comentários vocês perguntam assim, Júlio, ainda falando de Covid, não acabou? Como é que tá isso? Realmente, decretamos o fim da pandemia e estamos vivendo um período de calmaria esse ano. Então, desde janeiro, fevereiro, a gente realmente voltou à nossa vida normal e vinha no período de baixa. Mas tem dois cenários no Brasil que preocupam bastante, né? O primeiro é que a Covid não terá fim, pelo menos no curto período. Então, a gente ainda vai viver pessoas pegando Covid, novas subvariantes surgindo e pessoas morrendo de Covid. E aí, qual o outro fator assustante? Que as pessoas não, que assusta muita gente, as pessoas não entenderam isso e não estão indo tomar a dose da vacina bivalente. Para vocês terem ideia, dado do Ministério da Saúde, dá mais ou menos 7%, menos de 20% da população que tomou a vacina bivalente. Ou seja, a grande maioria da população, quase 80%, não está com a vacina atualizada, não tomou a bivalente. Aí você me pergunta assim, Júlio, é importante falar de Covid? Claro, se a gente está vivendo casos de aumento de internação, casos de aumento de mortes, dados do Infogripe, por causa de Covid. Covid está matando mais do que gripe. Você fala, gripe mata, Júlio? Sim, gripe é uma das causas relevantes de morte, em especial na população idosa. Então, se a gente está vivendo esse cenário, a gente tem uma proteção que a gente conhece, que se chama vacina. Vacina mais atualizada bivalente. E a população não está tomando. Como a gente vai deixar de falar de umas doenças mais relevantes, que mais matam a pessoa ainda hoje, né? Então, o que acontece? Toda vez que a gente vem de um caos, como aconteceu da pandemia, quando melhora um pouco, a gente já fica aliviado. E realmente melhorou muito esse ano. Não foi um pouco, não. Melhorou muito. Então, vivemos um período de paz. Mas agora voltam a surgir os casos. E lembrando, esse é o pico de Aedes que aconteceu no verão de lá do hemisfério norte, no inverno da gente aqui. E todos os anos, e provavelmente vai se repetir esse ano, um aumento novamente no final do ano, dezembro. Então imagine, estamos num período de aumento de número de casos, as pessoas não estão indo vacinar, dose bivalente, menos de 20%. Vamos viver novamente, a gente está no meio da onda, mas provavelmente isso vai ceder. Ninguém tem muita dúvida disso, ninguém acha que vai se tornar o caos, essa onda que a gente está vivendo. Mas está todo mundo preocupado, porque aconteceu também isso nos Estados Unidos e na Europa, no final do ano. No final do ano vão aumentar o número de casos, é possível que a gente tenha nova subvariante, é possível que a gente passe por aquele cenário que preocupa, nada tão forte como antes, mas a população não está indo tomar a dose bivalente. Então, quando a gente tem uma população brasileira com 80% não tomando uma coisa que protege contra uma das doenças mais relevantes ainda hoje, que se chama Covid-19. Todo dia você vê na televisão, um famoso se afastou, não pode fazer show, um cantor, um youtuber, todo mundo pegando Covid. Lembrando, se você for saudável, se você tiver com a vacinação em dia, dificilmente você vai ter uma forma mais grave. Mas ainda, segundo a Infogripe, é uma das causas importantes, a mais importante de problemas respiratórios levando à internação no Brasil. Como a gente não vai falar desse tema? Então, eu acho que o momento para você, não precisa de desespero, não precisa de pânico, não estamos vivendo caos, mas informar, as pessoas que você gostam de grupo de riscos, idosos, tem que ter uma atenção muito grande. As pessoas imunossupressas, pergunta e conversa. Já tomou a dose da bivalente? Está com a vacinação atualizada? Esse é o grande fator. E caso vai ao hospital, vai a lugar de aglomeração muito importante, for de grupo de risco e tal, bota sua máscara que você vai estar protegido. Ainda estamos vivendo uma onda no Brasil, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.